Então vale a pena, Olá. O governador João Dória enviou no dia 12 de novembro a proposta para a reforma da Previdência dos servidores estaduais aqui para o Parlamento Paulista. Trata-se de um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda constitucional. O objetivo é adaptar para o Estado de São Paulo a reforma aprovada pelo Congresso. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp Raquel Galinatti, que é presidente do Sindipesp, e Paulo Penteado, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Bom, sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rede Alesp, sobretudo para falar de um tema aí tão polêmico. Vou começar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, bem-vindo. Vou começar com uma pergunta bem objetiva. Dr. Paulo, essa reforma, esse projeto enviado pelo governador aqui para o Parlamento Paulista em relação a reforma da Previdência dos servidores aqui do Estado de São Paulo, ela tem como base as regras aprovadas pelo Congresso Nacional? Olá, Caterina, Raquel, telespectadores da TV Assembleia. O Congresso Nacional promulgou há pouco a emenda constitucional decorrente da PEC 6, que é a PEC da Previdência. Na verdade, não foi a primeira PEC que tramitou no Congresso Nacional. O governo Temer tinha apresentado uma outra, que era a PEC 287, não conseguiu apresentá-la, e o presidente Bolsonaro apresentou uma outra tão logo tomou posse. Foi promulgada a questão de dias e, na sequência, no mesmo dia, na verdade, o governo estadual encaminhou para a Assembleia Legislativa uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, e um projeto de lei complementar. Na verdade, deveria-se seguir, em regra, o que está lá em alguns parâmetros muito importantes, principalmente para trazer segurança jurídica ao servidor. E eu digo isso não pensando em defesas de privilégios, mesmo porque privilégio não existe. Posso fazer um parênteses? Reforma constitucional do serviço público, eu tenho certeza que a doutora Raquel concorda comigo. A melhor forma é, querem colocar todos no teto do regime geral de previdência? Parêntese. Segundo, o servidor que ingressou em São Paulo depois de 2013, ele já está no teto do regime geral. Mas o servidor antecedente não. O servidor antecedente ele não paga R$ 640 de previdência. Ele paga 11% do seu salário bruto. De maneira que há situações que pagam R$ 3.700, R$ 3.800, R$ 4.000 de previdência. Quer dizer, então quando se fala em igualdade, a melhor forma de se resolver isso seria o quê? A partir de agora, eu digo isso em meu nome, eu gostaria que fosse assim para mim. A partir de agora, você recebe o teto do regime geral de previdência, mas devolva tudo aquilo que eu paguei, além do teto do regime geral de previdência, nos últimos 25 anos de carreira que eu tenho. Porque isso é deixar o servidor sem dano. Preocupa o servidor perder tudo que ele pagou a maior ao longo da sua vida funcional. Então, vou te dar um exemplo agora, respondendo concretamente aquilo que você perguntou. Seguir o mesmo parâmetro da legislação federal, da PEC federal, ou da emenda constitucional federal? Em alguns pontos, não. Isso traz uma grande preocupação, como eu disse, não para nós servidores, mas para toda a sociedade. Por exemplo, o artigo 3º da emenda constitucional federal, ela protege o direito adquirido. O que é isso? É aquele servidor que já completou todos os requisitos para a sua aposentação e resolve continuar ativo, né? Então a PEC federal é claríssima. Aquele servidor poderá se aposentar nos termos de quando ele completou os requisitos para a aposentadoria. Isso não está na PEC estadual. Veio lá no final da lei complementar, mas existe uma grande diferença entre a matéria estar na Constituição, que a Constituição exige um rito especial e um quórum diferenciado para ser alterado, 3/5 dos parlamentares, né? E se colocou numa lei complementar. Qual é o risco disso decorrente? Veja, eu represento uma categoria, eu sou presidente da Associação do Ministério Público de São Paulo. Essa preocupação com relação à proteção aos direitos adquiridos, mesmo constitucionalizada na PEC federal, levou a 100 e poucas aposentadorias esse ano no Ministério Público de São Paulo. Isso pode se espargir por todo o serviço público. Pela saúde, pela segurança, pela administração, pelo judiciário, toda a administração. O servidor, ele vai ter medo de não ter o seu direito adquirido protegido na Constituição. Isso é simples de resolver. É só seguir aquilo que a Constituição Federal falou. Não só complementando que de forma maestral e brilhante o Dr. Paulo
agora nos deu o prazer de escutar, não só não acompanhou a simetria da PEC federal, como piorou e muito. O governador Dória parece que ele está querendo retirar direitos e garantias dos servidores públicos. E especificamente fica mais grave quando nós falamos daqueles que estão no front off da segurança pública. A Polícia Militar ela não está nesta reforma, então no caso estamos falando da Polícia Civil e dos agentes penitenciários. De acordo com a Polícia Civil, existe uma discrepância muito grande, por exemplo, na pensão por morte. Sabemos muito bem que temos o confronto diário com a criminalidade, não só na investigação, mas justamente o confronto nas ruas com a criminalidade. Então, chegaríamos a um absurdo de que 2 viaturas, por exemplo, numa forma hipotética, uma viatura da Polícia Civil, uma viatura da Polícia Militar, em acompanhamento, em perseguição, por exemplo, em determinado momento, se houvesse a necessidade de uma incursão em uma comunidade, justamente para perseguir aqueles criminosos, aqueles supostos criminosos, os policiais civis, de forma realmente muito justa, iriam pensar 10.000 vezes antes de continuar a sua atribuição, porque a sua família poderia ficar totalmente desamparada em caso de morte. A pensão por morte foi praticamente retirada na PEC estadual aos policiais civis, aos agentes penitenciários. Uma outra situação muito grave, em que não acompanhou também a PEC federal, foi a diferença de idade entre as mulheres. Igualou as mulheres na mesma idade para a aposentadoria do que os homens. Então, significa que aquele governador que foi eleito com a bandeira, nesse caso específico, de fortalecer a segurança pública e de nos dar estrutura para que possamos continuar combatendo o crime, investigando e protegendo a sociedade, está de uma forma muito nítida e clara nos enfraquecendo. Hoje, acompanhando também o raciocínio do Dr. Paulo, temos um déficit na Polícia Civil que supera 14.000 policiais. Esta PEC está fomentando os pedidos de aposentadoria em massa. A Polícia Civil do Estado de São Paulo é uma polícia envelhecida, é uma polícia que já tem um déficit muito grande de policiais, além de envelhecida, com o déficit ela vai ficar cada vez mais escassa. Não existe nenhum incentivo para aquele que quer ingressar na instituição para ele poder ter segurança e garantia de trabalho. Então, essa forma de desestruturar, de não incentivar e não proteger aquele policial, aquele civil, é de uma forma direta você desproteger a sociedade. Você tira as garantias daquele que combate o crime para que ele continue combatendo o crime. Hoje em dia, a polícia funciona graças ao heroísmo e ao comprometimento dos policiais. Só que, de forma alguma, esses policiais, cada vez mais sem direitos, cada vez mais sem garantias, conseguirão continuar trabalhando. Então, pelo que a doutora coloca, né, doutor Paulo, essa reforma representa, então, perdas de direitos, né, para os funcionários públicos, sobretudo quando a gente fala da segurança pública, quando a doutora menciona, então, aí um déficit de mais de 14.000 policiais aqui no estado de São Paulo, quer dizer, qual que é o futuro da segurança pública, na sua visão, doutor, dentro dessa reforma, e como a gente poderia mudar essa situação? Isso preocupa, Catarina. A Raquel tem toda a razão naquilo que ela diz, né? Eu vou tentar exemplificar de uma forma simples, né? Vamos lembrar uma coisa. O servidor público, ele paga a contribuição previdenciária sobre todo o seu salário. Aliás, isso foi público, eu posso dizer. Eu participei de um evento da Associação dos Magistrados Brasileiros, que foi este ano em Foz do Iguaçu, e estava lá o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o deputado Francisquinho. E ele disse o seguinte: quando eu assumi o meu mandato como deputado federal, eu fiz opção por ficar no regime geral de previdência e não no regime próprio dos parlamentares. Por quê? Não porque eu tivesse medo de alegação de privilégio, mas porque pagar R$ 4.300 por mês de previdência ao longo de uma vida laboral de 35 anos é economicamente inviável para o servidor. É muito dinheiro que nós vamos gastar ao longo de toda essa vida laboral. Então, primeiro, vamos desconstituir esse discurso de privilégio, porque nós pagamos muito caro por essa aposentadoria e por essa pensão. Hoje, basicamente, a pensão ela tem uma redução de 30% daquilo que passa do teto do regime geral de previdência social, que é mais ou menos R$ 5.800, desculpe,
esse teto do regime geral. Então vamos pegar a exemplificação de uma situação que poderia ter acontecido na órbita do governo federal, onde a reforma já foi aprovada. Um policial rodoviário federal, ele ganhava por mês 12 mil reais. Né? Se ele fosse aposentado ou tivesse tempo de se aposentar, vindo a falecer, ele instituiria uma pensão de cerca de R$ 10.200. É a regra, seria a regra de hoje, ou seja, era a regra antes, na verdade, da aprovação da PEC federal. Tá? Ganhava 12 mil, pensão seria de 10 mil e poucos reais. Aprovada a PEC, se ele for aposentado, ou se ele tiver tempo de se aposentar, essa pensão cai para cerca de 7 mil e poucos reais. E se ele tiver cerca de 20 anos de serviço, 20 anos de serviço não é pouca coisa. Essa pensão seria, numa estimativa, de cerca de R$ 3.500, ou uma redução de 70% daquilo que a família receberia. Ele vai receber, a PEC, seja federal, seja estadual, fez a previsão de devolver para ele tudo que ele pagou a maior para não receber esse benefício. Todos nós que desenvolvemos atividade de risco, Ministério Público, magistratura, fiscais, também são atividades de risco. Claro, atividade de risco das polícias são inequívocas. Não é? Nós tínhamos uma certeza. Se alguma coisa acontecesse conosco, no exercício da atividade funcional ou em decorrência da atividade funcional, as nossas famílias estariam protegidas. Não estão mais. Mas esse risco não é só para nós. Hoje, infelizmente, o professor corre risco, o agente de saúde corre risco, o médico corre risco decorrente do atendimento. Tá? Então, aquele servidor que der a vida em razão da sua atividade funcional para o Estado, a sua família não está protegida. Isso é muito preocupante para toda a sociedade. Inclusive, o cálculo do benefício da Previdência Paulista vai mudar, né, doutora? Seria um índice... outra situação, assim, realmente, que nós podemos falar que é uma aberração, o índice irá para 14%. De 11 para 14. Pula para 14. Sendo que, na realidade, ele está... realmente, o doutor Paulo acabou de falar, é um confisco de todo aquele tempo de contribuição que houve. Na realidade, é uma reforma que está querendo confiscar aquela contribuição de anos. Uma situação que temos que falar bem para a população, que nós aqui não estamos defendendo nenhum direito do servidor público. O serviço público, qual é o destinatário? O destinatário é a sociedade. E é o único bem que aquele desprotegido tem, que a população mais desprotegida tem, é o serviço público, é justamente o serviço público. É para isso que nós estamos aqui, para proteger os desprotegidos. A nossa função primordial e essencial é trabalhar para a sociedade e para a população. A partir do momento que aquele governante, que foi eleito pelo povo, ele retira a estrutura para que nós possamos exercer as nossas atribuições, ele está aniquilando, na realidade, o direito da população, da sociedade. O nosso destinatário é a população e a sociedade. É um contrassenso o estado mais rico da federação querer aniquilar totalmente o serviço público. Nós fazemos parte, inclusive, do Fórum de Carreiras de Estado e justamente é esse o nosso lema, proteger o serviço público, poder exercer a nossa atribuição de forma ampla e ter estrutura para que o serviço público seja bem prestado. Uma obrigação do Estado mais rico da Federação é proporcionar o melhor serviço público da Federação. Isso nós não vemos nem com saúde, nem com educação, nem com segurança. Não por aqueles que integram, mas por falta de estrutura. Nós podemos falar que ainda fazemos muito com a pouca estrutura que o governo dá. Só que cada vez mais podemos ver a retirada de estrutura para aqueles que estão exercendo as atribuições, por exemplo, na segurança pública. Ainda não mencionamos, por exemplo, um direito que está sendo retirado do servidor público em geral, isso nesse caso não é só aqueles que integram a segurança pública, é aquela garantia de, a partir do momento em que você tem o direito de protocolar a sua aposentadoria, você tem 90 dias. Passando esse prazo de 90 dias, se a administração não deferiu a sua aposentadoria, automaticamente já está afastado para poder esperar essa aposentadoria. É uma supressão total de um direito constitucional do servidor, não é, doutor Paulo? Sim. Isso traz muito prejuízo para o Estado, doutor? Traz um prejuízo enorme para o Estado. São aqueles esqueletos orçamentários que são gerados em razão de ineficiência legislativa ou administrativa. Por quê?
Imagina o seguinte, o servidor ele completou o tempo de aposentação. Aí, claro, um hiato até a preparação dos documentos, etc. Mas não, ele começa 90 dias, 120 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como ocorre de forma comum, e esse servidor não é aposentado. Primeiro, existe aí um claro abuso moral da administração contra esse servidor. Ele vai entrar na justiça e ele vai ganhar uma indenização. Quer dizer, quem perde com isso? É o erário. Tem uma situação muito gravosa ainda. O servidor ainda pode ser vítima de um assédio moral. O servidor pode ficar temeroso de solicitar, de requerer a sua aposentadoria, porque se você ainda não sai depois do prazo de 90 dias, que é um direito do servidor, a administração, sabendo que você está protocolando uma aposentadoria, te coloca numa situação totalmente adversa, a 200 quilômetros da sua residência, por exemplo. O que ocorre? Você inibe ainda, através de um assédio moral, aquele servidor de exercer um direito, que é protocolar e requerer a sua aposentadoria. Certo. Outro ponto levantado, inclusive pela própria doutora, a questão da pensão por morte, que passa a ser, então, pagas em cotas. Sim. O que isso significa para os pensionistas que dependem desse valor, A doutor? redução abissal do valor da pensão. Né? Foi aquele exemplo que eu dei do funcionário público federal, mas que se for aprovado aqui vai ser a mesma coisa. Veja, o sujeito morrer na véspera, ele ganha 12 mil reais. Se ele morrer na véspera da promulgação da emenda, ele institui uma pensão de 10 mil e poucos reais. Se ele morrer no dia da promulgação, já estando aposentado ou tendo tempo de se aposentar, essa pensão cai para 7 mil reais. E se ele não tiver tempo de aposentadoria, tiver aí cerca de 20 anos de serviço, essa pensão cai para 3 mil reais. Claro que você pode dizer, é um valor razoável, 3 mil, 7 mil reais na realidade brasileira. Mas vamos lembrar, aquele servidor paga 11% sobre todo o seu salário. Ele paga muito de previdência e essa contraprestação não vai existir. Isso aí poderia ser feito no momento do ingresso da carreira, como existe já, e é bom desmitificar, desde 2013, ao menos para o pessoal civil. Quem entra no funcionalismo público do Estado de São Paulo, ele recebe o teto do regime geral, a partir de 2013, que são R$ 5.800. Quando ele se aposentar, ou a pensão dele vai ser de R$ 5.800. Mas, em contrapartida, ele não paga R$ 4 mil de previdência. Ele paga, no máximo, R$ 648 de previdência. Né? Então, quando você tem uma linearidade, segurança jurídica ao longo do tempo, tudo pode ser razoável. O muito difícil é você mudar a regra do jogo em meio a esse tempo. Vou te dar 2 números. O déficit dos servidores de São Paulo em 2006 era 21% do orçamento. Hoje é 8% do orçamento. Por que caiu tanto assim? Porque as regras de aposentadoria da Constituição de 88 elas foram alteradas pela emenda 20, pela emenda 41. Hoje é muito mais difícil o servidor se aposentar. Né? Se nós tínhamos lá atrás, em 2006, um déficit face ao PIB nacional da Previdência de São Paulo de 0,72%, esse déficit hoje caiu, em 2016 para 0,29%. E a SPPrev, que é a autarquia estadual que cuida da Previdência, ela faz uma projeção de déficit ano a ano. E se nós pegarmos essa projeção de déficit feita pela SPPrev e compararmos com o PIB projetado pelo governo federal, que é a única projeção futura de um indexador relativamente confiável, nós vamos ver o seguinte, que o déficit do Estado de São Paulo, da Previdência, está em franco declínio. Coisa de 0,29% face ao PIB nacional no primeiro exercício, até chegar a praticamente 0% em 2060. Por quê? Por conta dessas alterações constitucionais e por conta do aumento da alíquota que já ocorreu. Imagina o cidadão que pode, em determinadas circunstâncias, pagar 22%, 27,5% de imposto de renda e mais 14% de contribuição previdenciária. Vai pagar mais de 40% do salário dele de imposto, é contribuição previdenciária e imposto. Né? Aí, um nítido caráter confiscatório. Certo. Inclusive, policiais e professores, eles não entram na regra geral, eles têm regras especiais. Seria isso mesmo, doutor? O que a gente pode enfatizar aí? A doutora mencionou alguns pontos. Que outros aspectos podemos mencionar em relação aos policiais e professores, especificamente? Vão pagar a mesma alíquota. Ou seja, há, na verdade, um decréscimo de salário para todos os servidores públicos. Com exceção, assim, aos policiais militares, né, em razão de uma regra da emenda constitucional que virou a PEC da Previdência.
O que contribui para diminuir ainda mais o corpo ali de funcionários, né, doutora? Exatamente. E é importante a gente perceber, e até é uma análise, e assim, é uma indagação que eu coloco, inclusive, para a população. Será mesmo que o governo, com essa medida, com a aprovação dessa PEC confiscatória, com essa PEC que aniquila os direitos dos servidores públicos e, de forma direta, aniquila e retira o direito da sociedade, da população de ter um serviço público de qualidade? Realmente, será que essa é a medida correta para uma economia de um Estado? O porquê agora, recentemente, nós tivemos notícias da isenção fiscal de grandes bancos e empresários? Será que não é isso que deveria, muito pelo contrário, ser perseguido? Para que aquelas grandes dívidas sejam pagas? Agora, o governo, ele dá aos ricos isenção fiscal, ele dá àquele que já tem um poder econômico majoritário, que manipula o poder econômico, uma isenção fiscal, e quer retirar justamente da sociedade, da população, os seus direitos, inclusive daqueles... E nós não estamos falando só em delegados de polícia, em promotores, naqueles juízes, defensores públicos, nós estamos falando de todo o servidor público do Estado de São Paulo. É uma reforma que vai refletir e vai impactar na supressão de direitos de todos os servidores públicos do Estado de São Paulo. É aniquilar, é desestruturar o serviço público que tem como destinatário final a sociedade, a população. Será que essa política de governo, será que o governo tem direito a colocar e implementar os seus luxos em uma política de governo, retirando direitos? Então essa é uma reflexão que a gente coloca para a sociedade. Não podemos admitir que aqueles plantonistas temporários do governo que ali sentam por confiança do voto da população façam com que você desestruture todo um Estado em benefício de alguns. Então, se nós estamos falando em economia, então vamos falar o que é justo. Vamos praticar o que é justo. Não é justo você dar mais benefícios, isenções fiscais para aqueles que já são detentores do poder econômico, que inclusive podem, uma ingerência econômica, praticar ingerências econômicas e políticas em um Estado, de forma reprovável, e retirar direitos daqueles que estão ali para servir a população, para servir a sociedade. O governador João Dória, inclusive, justifica toda essa reforma, dizendo que em 10 anos teremos aí uma economia de 32 bilhões aqui para o Estado. Eu queria que o doutor Paulo comentasse essa afirmação. Primeiro, precisaria ver esses números, aferir a base desses números para descobrir realmente, né, quanto seria essa economia entre aspas, tá, e qual seria o potencial gasto decorrente da jurisdicionalização de verdadeiras situações de confisco de direitos. Tá? Eu gosto de pegar como exemplo a situação do governo federal. Tá? Para 2016, esses são dados do Tribunal de Contas da União passados para a CPI da Previdência, mas produzidos pelo Tribunal de Contas da União. Então se disse que o déficit da Previdência, na verdade é o déficit geral, que não é só Previdência, é Previdência, Assistência Social e Saúde. Em 2016 foi de 242 bilhões de reais. Esse é um número que impressiona, é um número superlativo. Mas desses 242 bilhões de reais, 92 bilhões de reais vinham da DRU. O que é isso? É a possibilidade do governo tirar as receitas próprias da Seguridade Social, lá do artigo 195 da Constituição, ele tira 30% dessa receita e põe para o Tesouro, em vez de fazer aso a despesas com pouca receita, como Bolsa Família, aposentadoria rural, etc. Mas 144 bilhões de reais, era disso aí que a doutora Raquel falou, isenções da Seguridade Social. É o Estado brasileiro abrindo mão de recursos em proveito de grandes grupos econômicos. Eu não faço uma análise se é importante ou não é importante para o desenvolvimento econômico do país, mas essa é a realidade. Então você tem um déficit de 242 bilhões, sendo que 236 bilhões é dinheiro tirado da Previdência pelo próprio governo, com autorização da Constituição, e isenções da Seguridade Social. Sobraria um déficit de 6 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. Isso não é absolutamente nada para justificar a alteração de um quadro constitucional tão importante como a Previdência. Né? Dá um outro exemplo. O cidadão pode entrar lá na Receita Federal, no site da Receita Federal, e veja os grandes estudos da Receita Federal. O último foi publicado em 2017, mas é atinente a 2016. E ele vai ver que cerca de 20 mil brasileiros ganharam, no exercício de 2016, mais de 8 milhões de reais, ou cerca de 700 mil reais,
mês de rendimentos isentos e não tributários. O que é isso? É a distribuição de lucro. A pessoa física no Brasil ela não paga imposto de renda sobre o lucro recebido. Paga no mundo inteiro, no Brasil não paga. Quer dizer, então, essas reformas previdenciárias, elas têm um enfoque, a do governo federal, naqueles que pagam a sua contribuição, seja do regime geral ou do regime próprio, e aqui ela vai ter um enfoque no serviço público. Na verdade, ela tem efeito fiscal, não é só uma reforma previdenciária, é querer economizar. Mas por que não se economiza aumentando receita, deixando de conceder isenções tributárias enormes, superlativas, né? E aumentando o espectro de cobrança tributária. Dá um último exemplo, a situação do Rio de Janeiro. Eu fiz uma nota técnica da nossa Associação Nacional, porque o então presidente da República dizia, olha, precisa reformar a Previdência dos Estados, veja a situação do Rio de Janeiro está quebrado. Mas as isenções tributárias no Rio de Janeiro foram mais que superlativas. Para cada real arrecadado, se abria a mão de 81 centavos de ICMS. Quer dizer, quando o Estado abre mão de receita nessa proporção, aí vai ter que buscar o dinheiro em outra fonte. E aqui, a fonte é o funcionário público que pagou muito pela sua aposentadoria e pela sua pensão. Então, pelo que os senhores têm colocado, a aprovação desse projeto, então, deve aumentar aí as ações na justiça contra essa reforma, né, doutor? Eu não tenho a menor dúvida. As associações nacionais da magistratura do Ministério Público já entraram com 2 ADIs, isso em 2, 3 dias, né, contra a PEC 287. E aqui, se houver a necessidade, nós faremos a mesma coisa. A última coisa que eu queria observar, pelo menos de minha parte, o processo de reforma constitucional não é um processo simples. É um processo que pressupõe negociação, diálogo, interlocução, audiências públicas, e causa extrema preocupação ouvir aqui, eu vi hoje na casa, e você também, Raquel, que em 30 dias está aprovado. Nós estamos falando de conversão de medida provisória em lei, e nem de edição de resolução. Estamos falando de alterar a Constituição do Estado mais populoso desse país. Precisa de diálogo para isso. As instituições, as associações precisam trazer dados para o parlamento para que haja um processo de maturação e não uma decisão assodada que pode trazer grandes reflexos negativos sob a ótica de jurisdicionalização. Perfeito, é muito pontual. Estamos em um Estado democrático de direito, que o diálogo é a essência da democracia. A partir do momento em que atitudes são impostas de forma soberana, de forma caprichosa, nós estamos já não falando mais numa democracia. É obrigação de todos aqueles que representam o povo conversar, dialogar e principalmente com aqueles que são ali os diretamente atingidos por essa supressão de direitos, que é a população, que são servidores públicos. Então, realmente, há necessidade de uma maturação para que possamos discutir na Assembleia Legislativa a aprovação, inclusive com emendas, da PEC, da Previdência aqui no âmbito do Estado. Certo. O assunto está muito bom, a gente vai precisar encerrar. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Paulo. Doutora Raquel, foi muito importante a contribuição de vocês aqui na Rede Alesp. Muito obrigado. Eu que agradeço. O programa Em Discussão Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Eu tô passando assim.